Ok, boa tarde. Vamos começar então com o nosso eixo número 1, Constituição do Corpus de Pesquisa. Começaremos pela apresentação da Tayane de Oliveira Volcão, que é da Universidade Federal de Pelotas. A apresentação dela se intitula A Constituição do Corpus de Pesquisa nas Mídias Digitais a partir das premissas da análise do discurso mediado por computador. Tayane, você está pronta? Sim. Está por aqui? Ótimo. Eu vou compartilhar a minha apresentação ou compartilhas a que eu mandei ontem? Pode compartilhar você. Eu preciso compartilhar em francês, né? Não em português. Ou Exato. posso apresentar? Isso, em francês. Tu pode me liberar para compartilhar? Sim, desculpa, esqueci desse detalhe. Estou acostumada com eventos virtuais. Acho que agora foi. Aqui. Salles et ceux qui parlent français, donc il y aura une présentation en français pour vous permettre de suivre un petit peu. Donc n'hésitez pas après ensuite à poser des questions en français, je traduirai ou moi et Annie on traduira au besoin. Donc voilà, on va essayer de faire une dynamique trilingue. Voilà. Très bien, desculpa, a gente está vendo a apresentação. Perfeito. Bom dia, então, meu nome é Tayane Volcão, eu sou pesquisadora do MIDIARS, que é o grupo de pesquisa em análise de discurso em mídias digitais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou uma curiosa da análise de discurso francesa há muitos anos, já trabalhei com a professora Araci Pereira, aqui de Pelotas, também na Universidade Federal, né, já foi da Universidade Católica, e embora... peraí, deixa eu admitir uma pessoa que eu acho que passou para mim aqui. Embora nós tenhamos, por hábito, no MIDIARS, a maioria dos pesquisadores na área do discurso mediado por computador trabalham muito mais com a análise de discurso, análise crítica do discurso, eu sempre defendi e sigo defendendo que é muito importante, quando a gente muda e adapta um pouco o nosso olhar, perceber que é do interesse da análise do discurso francesa também olharmos para os discursos digitais, e cada vez mais eu não consigo deixar de olhar para os discursos produzidos no ambiente digital e não ver formações discursivas, por exemplo, quando nós fazemos análise de discurso desinformativo, quando nós fazemos análise de discurso que circula em grupos, a organização de grupos, por exemplo, no Brasil, que disseminam desinformação. É muito claro as marcas do discurso, os elementos textuais e visuais que caracterizam esses grupos, que demonstram pertencimento, que demonstram marcas desse discurso situado num tempo dado, num contexto dado, em situações discursivas. Então, eu sou uma grande fã da análise do discurso mediada por computador, que foi proposta, né, uma abordagem metodológica proposta pela pesquisadora americana Susan Herring, mas que ela é um olhar, na verdade, um olhar para esse discurso, né, para esses discursos que são produzidos no ambiente digital e, na minha percepção, nos ajudam a olhar, então, para os discursos, né. Eu vou acompanhar um pouco por aqui, o meu francês, ele é um peu mal, então eu vou acompanhar a minha apresentação em português também, né. Je suis désolée pour quelques erros. Vou tentar. Então, a linguagem, eu começo com essa frase, que na verdade é um apanhado, assim, né, do Foucault, que quando a linguagem, quando compreendida como um processo historicamente situado, revela um conjunto de regras que definem, em certa época e para uma determinada área social, as condições de exercício da função enunciativa. Então, eu acredito que, quando nós olhamos para a linguagem e o seu funcionamento, o seu papel social e o seu atravessamento com o social, com a ideologia, com o que toca e o que atravessa a vida dos sujeitos, e tanto a análise crítica do discurso quanto a análise francesa, elas se preocupam justamente com esses elementos. Nós buscamos a mesma coisa, né? Nós temos olhares diferentes, abordagens diferentes, mas nós estamos olhando para coisas muito semelhantes. Então, por isso que eu acredito que é importante a gente perceber esse discurso de maneira diferente.
Os objetivos desse trabalho, então, é discutir possibilidades para constituir e explorar corpos suficientemente representativos das discussões no ambiente digital e refletir também sobre como analisar essas produções com base nas noções fundamentais para a análise do discurso, né? Por isso que eu falei que eu não consigo olhar para essas hashtags ou para essas marcas, por exemplo, que demonstram que o determinado sujeito faz parte de um grupo e não pensar em formação discursiva. É impossível para mim, pelo menos, olhar para essas coisas, não ver formação discursiva ali, não ver condições de produção, por exemplo, quando esses discursos circulam em um determinado contexto. Então, eu trago brevemente uma apresentação aqui, né, alguns comentários sobre os objetivos da análise do discurso, que compreende o discurso como uma construção social, que vai articular o linguístico e o sócio-histórico e ideológico, colocando a linguagem na relação com os modos de produção social. E a Orlandi também, né, ela diz que o discurso sem sujeito, não há discurso sem sujeito, não há sujeito sem ideologia, que é o que nós percebemos também no ambiente digital. E já para análise crítica do discurso, né, o Fairclough, ele diz que o discurso é um conjunto interrelacionado de textos e práticas de produção e distribuição e consumo. O discurso é, ao mesmo tempo, prática de representação do mundo e de representação deste, que funciona através de uma relação dialética entre discurso e estrutura social. Então, estamos olhando, diferentes abordagens olham para tentar compreender esse social que nos atravessa, esse social que é o que nós compartilhamos, e é o que nós tentamos transformar enquanto sujeitos e compreender enquanto analistas do discurso, né? E a CMDA, por sua vez, né, análise do discurso mediada por computador, ela trabalha com um conjunto de premissas que busca justamente permitir que diferentes analistas de diferentes correntes teóricas olhem para o discurso a partir desse atravessamento da tecnologia, a partir dessas condições de produção que são as plataformas, seja as plataformas de rede social, seja as plataformas de comunicação fechada, como o WhatsApp, como o Telegram, que são plataformas também de produção do discurso e onde nós também percebemos, né, características muito específicas do discurso. A Harry, então, ela presume que o discurso exibe padrões recorrentes, também no ambiente mediado por computador, né, e que esses padrões envolvem também escolhas dos falantes, assim como em outras abordagens discursivas, essas escolhas não são condicionadas exclusivamente por aspectos linguísticos, mas também por fatores sociais e cognitivos. Da mesma forma, o discurso mediado por computador, ele pode ser, mas não é, inevitavelmente, moldado pelas características, e é o que nós observamos nas nossas coletas e análises lá no Midiars, que embora esses discursos eles sejam atravessados e marcados por características do meio, por exemplo, nós temos diferenças perceptíveis no discurso que nós observamos no WhatsApp, do discurso que nós observamos no Twitter, do discurso dos grupos de Facebook, mas nós observamos características, bases e elementos ideológicos e de grupos que atravessam essas plataformas. Então, sim, os discursos eles são moldados, mas eles não são condicionados exclusivamente por essas características. Essas características e esses sujeitos encontram formas de levar esse discurso e esses aspectos sociais para as diferentes plataformas. Isso é mais forte, isso se sobrepõe de alguma forma também às características do meio, né? Então, para a constituição da análise de corpos, a Herring ela propõe olhar para 4 pilares ou domínios da linguagem, que são muito importantes e que nos ajudam muito em diferentes abordagens a pensar em coleta de dados, muitas vezes, a constituição de corpos, né? Que é a estrutura do discurso, significado, interação e o comportamento social. Eu vou brevemente falar alguns aspectos de cada um desses elementos e como eles podem ser úteis para a gente pensar no discurso, né? Então, no nível da estrutura, são observadas questões como oralidade, formalidade, expressividade, características de gênero e modalidade. Aqui também a gente olha nas diferentes plataformas, e a própria autora foi atualizando a sua teoria nesse sentido, nós olhamos para os elementos que constituem o discurso. Nós vamos ter um discurso que é possível de ler e compreender como discurso, tanto no Instagram, que há uma predominância da imagem, ou no TikTok, né, onde há uma predominância da imagem, por exemplo, sobre o texto, mas que são também discurso. É uma diferença de estrutura. Esse discurso ele tem uma estrutura diferente nessas plataformas. Tem plataformas que vai haver uma predominância de links, de hashtags, como no Twitter, que as hashtags no Twitter, por exemplo, elas vão organizar muito o discurso e as formações discursivas. E essa estrutura ela é relevante, especialmente para pensarmos como eu devo coletar. O que eu devo olhar? Por exemplo, eu quero coletar dados sobre uma determinada formação discursiva no Twitter, é extremamente útil eu pensar
em organizar a minha busca por hashtag. Eu quero compreender, por exemplo, o discurso anti-vacina ou o discurso que combate o discurso anti-vacina durante a pandemia. Existem momentos específicos no Brasil, por exemplo, durante a CPI da Covid, em momentos específicos, nós tivemos hashtags de pessoas que eram contra as medidas de prevenção da pandemia e da vacinação, e nós tivemos hashtags a favor. E nós coletando por hashtag, que é algo que organiza o discurso no espaço do Twitter, por exemplo, nós conseguimos fazer uma análise interessante. Da mesma forma como no Facebook, nós fizemos coletas de dados sobre a questão da pandemia, olhando hiperlinks. Nós pegamos links de sites de verificação de notícias e buscamos pelos links em ferramentas como, por exemplo, o CrowdTangle, que nos permite fazer buscas tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós buscamos os links de sites de verificação de desinformações relacionadas à Covid e nós buscamos por links de sites que nós já temos identificado que são sites que disseminam desinformação. E através da busca por hiperlink, nós conseguimos constituir corpos de discursos desinformativos e de discursos de verificação de fatos. E nós conseguimos pegar, por exemplo, um mesmo tema, uma mesma manchete, e analisar o discurso desinformativo de um site hiperpartidário e o discurso de verificação de um site de checagem de notícias. É muito interessante pensar a estrutura para coleta nesse aspecto. Quais as características, né, dessa ferramenta, para eu pensar como eu posso coletar dados discursivos dela. Já a questão do sentido, né, são observados aspectos relacionados à intenção, que ela é evidente ou possível, né, desses sujeitos, o que é comunicado, o que é realizado com esse discurso, né, e aqui a gente pode trabalhar com análise semântica, pragmática, na AD, né, vai utilizar os recursos que nós temos para pensar a possibilidade de constituição, sentido histórico, enfim, diversos sentidos que podem ser construídos para o discurso, e aqui é importante, nos auxilia a compreender, por exemplo, as estratégias discursivas, né? Quando se quer, por exemplo, apagar um assunto, o que determinados grupos, e nós conseguimos identificar os grupos em diferentes plataformas, seja no Facebook, onde há uma questão marcada de grupos fechados, né? Os grupos dizem lá, que as pessoas são, sei lá, bolsonaristas religiosos, tem grupos que têm esse tipo de nome, por exemplo, ou defensores da democracia. Nós temos grupos marcados, ou no Twitter, que nós temos pistas linguísticas de pessoas que fazem parte de grupos, ou pessoas que as ferramentas nos ajudam a identificar, que conversam entre si enquanto grupo organizado, ou pessoas que, por exemplo, hoje no Brasil, usam ao lado do seu nome bandeira de Israel, bandeira dos Estados Unidos e bandeira do Brasil. Nós sabemos a que grupo essas pessoas pertencem, né? Então, nós conseguimos observar quais as estratégias que esses grupos, por exemplo, abordam para apagar um assunto, jogando outro, por exemplo, na rede, num determinado momento, ou quando elas vão falar sobre vacina, quais os recursos que elas usam, o que elas usam para legitimar esse discurso, por exemplo, links de médicos que negam a vacinação ou que questionam as medidas de isolamento social. Foram comportamentos que nós observamos recentemente e que nos ajudavam a perceber intenção nesses discursos ou sentidos que funcionavam ali nesses discursos. A questão da interação, ela foi muito útil na minha tese, por exemplo, eu trabalhei com a CNDA, para compreender as estratégias discursivas que eram utilizadas. Por exemplo, eu analisei os candidatos à presidência no segundo turno, em 2018, né, no Facebook especificamente. E aqui a questão da interação ela foi muito relevante para eu compreender que formato, aí entra um pouco da estrutura aqui, que formato de discurso funcionava mais. Que formato de discurso, por exemplo, era mais compartilhado nas páginas dos candidatos e que formato de discurso era mais recebia mais interações como curtidas, comentários, compartilhamentos, e isso é um valor que no discurso mediado por computador, ele representa circulação e visibilidade. Quanto mais interação o discurso tem, mais visibilidade ele recebe. Então, a estrutura, por exemplo, eu observei que lives, vídeos de transmissão ao vivo, tinham muita interação. Então, eram muito eficientes. Assim como eu observei que para um outro candidato, os vídeos curtos com propostas eram muito mais eficientes, recebiam muito mais interações. E aqui nós observamos aspectos como a interatividade, tempo ou turnos de conversação, coerência, interação como uma construção. Por exemplo, nos candidatos era comum um grupo que se demarcava como apoiador do candidato, ele sempre copiava
e compartilhava, ou seja, repetia comentários em diversas publicações, os membros desse próprio grupo de apoiadores, eles incentivavam os outros apoiadores a, por exemplo, curtir comentários no Facebook de pessoas apoiadoras, porque isso faz com que os comentários que têm mais interações, eles também ficam mais visíveis, eles também ficam em posições privilegiadas na visualização daquele conteúdo. Então, era uma estratégia interna do próprio grupo de interagir entre si para dar visibilidade a coisas positivas. Então, isso foi uma coisa bem interessante, assim, que foi observado, né, especificamente no Facebook, por exemplo. É comum também, no Twitter, as pessoas utilizar muito uma mesma hashtag para dar visibilidade a ela. Nós temos usuários que daí já entram, praticamente, é o que nos ajuda também a identificar o comportamento de robôs, no Twitter, por exemplo, usuários que não comentam nada além de um assunto específico, com contas recentes, criadas recentemente, e que, por exemplo, tweetam 2.000 vezes por dia. Isso é considerado um comportamento inautêntico, mas é considerado também um comportamento estratégico para, num determinado momento, geralmente esses 2.000 tweets num dia, eles usam uma mesma hashtag. Eles são para promover um assunto no ambiente da rede. E eles compartilham os outros tweets entre eles mesmos, né, de assuntos semelhantes, para fazer o algoritmo perceber que aquele assunto é relevante. Então, isso é um comportamento de interação que nos dá pistas e que nos leva ao nosso comportamento social. Esses comportamentos coletivos que nós observamos, eles vão nos dar pistas do comportamento social, dos padrões de comportamento social. Como eu falei, nós conseguimos hoje compreender que um usuário que utiliza ao lado do seu nome a bandeira do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel, ele é pertencente a um determinado grupo. Isso é uma pista de comportamento social e é um traço discursivo que nós, acompanhando um determinado grupo, nós percebemos. Assim como nós percebemos marcações de linguagem que nas redes sociais também, assim como nós já percebíamos companheiro, por exemplo, como uma marca do movimento sindicalista e de grupos de esquerda, nós temos nas redes patriota, pessoas que usam expressões como patriota, brasileiro, ou antivacina, ou negacionista. Nós sabemos que essas pessoas fazem parte de grupos. Quem usa muito narrativa? Na CPI da Covid, uma das expressões que nós mais vimos, por exemplo, e essa expressão, ela era muito utilizada no Twitter e no Facebook dos senadores que faziam parte da CPI, era narrativa. Tudo era narrativa. Sempre que o discurso era de oposição, era narrativa. Então, são marcas discursivas que são repassadas e que são transpostas para as redes sociais, por exemplo, desses sujeitos e que nos dão marcas de pertencimento. Né? Aqui, então, a gente observa, né, na parte de comportamento social, as dinâmicas sociais, poder, influência, identidade, né, de grupos, comunidades, diferenças culturais. E a análise do comportamento social, ela permitiu ao analista, então, do discurso compreender os rituais sociais mediados, a transposição das condições de produção do discurso, né, e das formações discursivas, como eu estava falando, para as plataformas de comunicação digital, entre outros aspectos sociais que atravessam, então, essa produção discursiva. Para a gente fazer pesquisa e pensar o discurso no ambiente mediado, inclusive na CMDA, e pensar que, por exemplo, o pilar da CMDA, ou quais desses níveis, se um ou mais deles, são mais relevantes para me auxiliar em pensar a constituição de corpos, o que eu vou olhar para fazer o meu recorte, é importante primeiro fazer alguns questionamentos, né? Que plataforma eu vou analisar? Porque o discurso, especialmente em sua estrutura, ele é diferente em diferentes plataformas de comunicação, né? Quais as principais características e apropriações? Como que funciona, não só o que a plataforma oferece, mas como que os grupos costumam utilizar essa plataforma para se expressar discursivamente. Então, quais as características possíveis e quais as características percebidas do discurso nessa plataforma que eu quero analisar? O que eu pretendo descobrir... Perdão, que eu fechei a apresentação do meu celular. O que eu pretendo descobrir com a minha análise? Qual é a minha pergunta? Quais são os meus questionamentos? Por exemplo, eu quero observar como que um determinado grupo demonstra identidade através de marcas discursivas, que não precisam ser só textuais, podem ser também simbólicas, como emojis, né? A bandeira é um emoji no Twitter, por exemplo. Ou quais expressões são utilizadas por um determinado grupo? Aí eu posso analisar, por exemplo, os senadores que participaram da CPI no Twitter. Eu consigo, só através de expressões, escolhas linguísticas, diferenciar quais eram da base do governo e quais não eram? Percebemos que sim, que conseguimos.
O que é preciso considerar no contexto e com as questões que eu tenho, né? Quais são os conhecimentos prévios relacionados ao meu tema, que são relevantes para a minha pesquisa? Quais os conhecimentos sobre a plataforma, né? Quais são os parâmetros de pesquisa? Então, são alguns aspectos que eu preciso considerar. Eu estou... Desculpa, você ainda tem 2 minutinhos para concluir? Pra gente eu deixei alguns exemplos da plataforma, eu acho que fica disponível, né? Eu posso te mandar também em português para o pessoal, que eu dei alguns exemplos aqui sobre Facebook e Twitter. Eu fui comentando eles ao longo da apresentação, mas eu dei uns exemplos. Ok. Aqui nas perguntas a gente conversa um pouco mais sobre isso. E algumas reflexões finais, então, é que uma das mudanças mais importantes dos discursos em função da mediação é que eles não apenas tornaram-se mais públicos e, com isso, mais propensos a atravessamentos externos, seja a influência de outros usuários, opiniões externas, ou até mesmo a possibilidade de sanções em função, né, dessa publicização dos discursos, mas é que todos esses fatores eles se apresentam como condições de produção, né, dos discursos, que podem até mesmo devem ser consideradas em determinados contextos. No entanto, é fundamental que o analista do discurso perceba que a produção coletiva de discursos, ou seja, esses discursos, né, em blocos, como hashtags que se sobrepõem, ou grupos que passam a utilizar elementos de marcação, eles são também discursos. Embora a gente não esteja olhando mais para um único enunciado, no contexto da internet, esses atravessamentos são muito importantes para os sujeitos, né? Eles constituem os sujeitos, eles passam a se comportar e a falar de um determinado modo em função dessa formação discursiva digital, digamos assim, que se forma. Então, é relevante para a compreensão do objetivo partilhado pelas principais correntes de análise do discurso, que são os aspectos sociais, históricos e ideológicos que constituem os discursos, né? É relevante também analisar como a escolha de formato, análise do discurso que viralizam, hashtags que nada mais representam do que discursos coordenados, que se destacam, as interações que influenciam a produção dos discursos, são elementos extremamente relevantes para o analista do discurso. Nesse sentido, por considerar especificamente as características da comunicação mediada por computador, mas sem deixar de pensar os domínios da linguagem, a CMDA se apresenta como uma abordagem relevante, seja para auxiliar na coleta de dados do ambiente mediado, seja para auxiliar na combinação de diferentes métodos para analisar aspectos distintos do discurso, né? A partir dessa abertura metodológica, também de um olhar mais dinâmico sobre as possibilidades de consideração, sobre o que pode ser considerado um corpus adequado, como, por exemplo, uma coleta de tweets em função de uma hashtag, aí eu dei o exemplo aqui do 20 de novembro, né? O Dia da Consciência Negra, acredito que é possível enriquecer as nossas análises e adaptar as nossas coletas para um contexto que está em constante processo de transformação, mas que permanece rico e exige análises e contribuições de diferentes vertentes para a sua compreensão. Desculpem o tempo aqui, mas muito obrigada, minha filha. Sem problemas. Muito obrigada pela sua apresentação. Nós vamos abrir para questionamentos e comentários depois da próxima apresentação, que vai ser do Daniel Rosman Jacobsen, não sei se eu pronunciei bem, e da Ruth Reis, da Universidade Federal do Espírito Santo. Vocês estão já prontos, Daniel? Eu já vi que você está aqui. Deixa eu só te dar, então, o direito de compartilhar a sua tela. Peraí, não estou nessa página. Desculpa os problemas técnicos. Aí, achei. Pronto, te achei. C'est bon, taille, je l'ai mis au... c'est pour ça que Ok. Parfait, ok. Pode começar, Daniel. Deixa eu abrir aqui. Só um segundo. Sem problemas. Vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos conseguindo ver. Então, isso que eu vou apresentar hoje para vocês, que eu estou chamando aqui de discurso sobre pós-Covid-19 no Twitter, abordagens multimetodológicas entre análise do discurso e processamento de Big Data, é uma pesquisa desenvolvida por mim, pela professora Ruth. Eu sou mestrando em Comunicação e Territorialidades na UFES. Essa pesquisa não é minha pesquisa de mestrado, ela foi minha pesquisa de iniciação científica, que eu terminada recentemente. Ela foi desenvolvida no âmbito do GRUD, que é o nosso grupo de pesquisa
que trabalha com discurso na UFES, e faz parte de uma pesquisa maior, né? O que eu vou apresentar hoje aqui para vocês é um pequeno recorte dessa pesquisa mais ampla. O nosso objetivo foi mapear os principais discursos sobre o cenário de pós-Covid-19 construídos pela comunidade de usuários da rede social Twitter. Então, a gente tinha interesse, né? A gente pegou o Twitter como uma plataforma de múltiplos discursos de vários grupos diferentes para analisar o que as pessoas estavam pensando e discursivizando sobre o pós-Covid, não necessariamente sobre o que está acontecendo agora, né? No período da coleta, mas como que eles projetavam futuros. Se eram futuros utópicos, distópicos, pessimistas, ou né, entender como que eles formavam esses discursos. Então, a gente lidou com coleta, processamento e visualização de dados mediados por computação, aferição de discursos relevantes do corpus e posterior análise do discurso. Então, aqui eu vou apresentar um pouco dos dados e mostrar como que a gente foi recortando até chegar no final. Nós usamos um software construído pelo próprio grupo de pesquisa, né, para realizar uma pesquisa de uma busca e uma coleta desses tweets, que tinham no seu corpo de texto uma referência à Covid-19 ou coronavírus. A gente não usou só hashtag, né, a gente usou o texto do tweet em si. Então, a gente coletou mais ou menos um pouco mais de 52 milhões de tweets entre março de 2020 e agosto de 2021. Esses 52 milhões de tweets, a gente recortou um bom tanto, né, para incluir só publicações de 2020, através de um método de período construído, de mais ou menos uma quinzena construída, né, e a gente reduziu para 2.500.000, para a gente dar conta de processar no equipamento que a gente tem disponível também, né. Depois, esses tweets foram inseridos no Alteryx Administrator Design, que é um software que faz processamento de dados, para a gente procurar quais eram esses tweets que falavam sobre o pós-Covid, e não necessariamente só sobre o cenário atual. E a gente descobriu que desses 2.500.000, a gente tinha quase 9.000 tweets que tinham projeções sobre o futuro. Vou explicar depois como que a gente fez essa categorização, né, de encontrar discurso de futuro através do software. E aí nós colocamos esses 8.743 tweets no Tableau, que é um software de visualização de dados, para a gente descobrir quais eram os que eram mais relevantes, né? A gente considera como critérios de relevância e engajamento. Então, esses tweets que foram os mais comentados, retweetados, curtidos, a gente categorizou para saber quais foram os mais relevantes na rede, e a gente separou 10 publicações para fazer a análise mesmo, né? Passo a passo, mais detalhadamente. Não que a gente não tenha aproveitado todos os dados para entender o cenário, né? Então, nesse software, no Alteryx, eu pedi para que ele procurasse por essas expressões, né, que eu não vou ler todas, mas, por exemplo, após a pandemia, após a Covid, ou quando acabar o Covid, né? Então, foi através de uma busca assim, textual mesmo, desses elementos, que não é, assim, a única possibilidade, né, mas foi uma das formas que nós encontramos para conseguir categorizar os discursos de futuro que estavam nesse corpus. Podem existir outras formas também, mas esse deu um resultado assim, relevante para o que a gente estava buscando. Então, só para falar um pouco sobre a fundamentação teórica, né, a questão do discurso, a gente trabalhou a partir do Pechet e da Orlandi, e a gente deu um enfoque especial à análise do discurso digital da professora Cristiane Dias, que nos ajudou também a entender como que a circulação é a via de acesso ao discurso digital e como alcançar um pouco esses discursos. E também nos ajuda a pensar como que a questão do engajamento, que está diretamente relacionado com a circulação, é fundamental para a gente pensar quais são esses discursos para a gente constituir nosso corpus, né? Como que os mais relevantes acabam tendo uma relevância também
Não só para pesquisa, mas se eles estão mais mostrando como mais relevantes, é porque eles também tiveram mais relevância na prática quando eles circularam, né? Eles alcançaram mais pessoas, eles mobilizaram mais pessoas. Sobre o estudo de tempo futuro, né, a gente usa o Koselleck, nesse livro, principalmente os Tratos do Tempo, e em outros também. Ele é um historiador alemão, e ele discute como é possível estudar empiricamente o futuro, sendo que o futuro não existe empiricamente. Então, através de uma série de... ele vai dar várias pistas, né? Através de recursos textuais, discursivos, através de elipses de tempo. Então, a gente conseguiu usar essa noção para construir o que seria uma utopia, por exemplo, ou uma distopia, e a gente tentou categorizar, assim, o nosso corpus, né? É interessante que o Koselleck diz que utopia é uma forma de imaginar um futuro melhor do que o nosso presente que está em crise, né? E aí ele vai trazer também o conceito de utopia negativa, que algumas pessoas vão chamar de distopia, né? Embora tenha uma diferença sutil, né? Mas a utopia negativa seria a falta de esperança em relação a um futuro melhor do que o presente em crise, né? Então a gente tinha por hipótese que a gente ia encontrar discursos dessas duas formas, né? Baseados também em alguns autores, filósofos, pensadores, sociólogos, né? Que há um tempo discutiam, né? Tentavam prever, entre aspas, né? Prever o que seria desse mundo pós-Covid, né? Que a gente ainda não está nele, né? A gente ainda está no período de Covid, mas a gente queria entender como que as pessoas imaginavam que seria, né? Como que será. Aqui tem os dados processados no Tableau, que indicam que 3 tweets são os que tiveram uma relevância maior, né? Esse número aqui do lado é como ele entende a recorrência, são os tweets que ele captou por retweet, né? Então, a gente entendeu que eles foram mais compartilhados. Não significa que esse número representa a totalidade dos compartilhamentos, mas é o total de compartilhamentos naquele momento do recorte da coleta. Então, a gente percebeu 3 tweets mais relevantes, né? Segundo esse critério de engajamento, e depois um decrescimento. Nós ficamos com esses 10 primeiros para achar que eles seriam mais interessantes para discutir. Aqui eu vou trazer só os 3 primeiros, que são esses mais numerosos aqui, né, por conta do tempo. O primeiro, o mais popular, é do Matheus Rocha, que ele diz: depois do corona, eu sinto que o mundo vai praticar isolamento social com o Brasil. Então, o tweet 1, através da nossa análise, né, a gente entendeu que o tweet 1 revela, através de uma brincadeira com a ideia de isolamento social, um pessimismo em relação ao bem-estar internacional do Brasil, causado pela má gestão no enfrentamento à pandemia e ao agravamento das questões políticas vivenciadas no país no período. O usuário sugere a dificuldade de estabelecimento de acordo de cooperação no enfrentamento à pandemia e entende que essa dificuldade de diálogo se estenderá para além do período pandêmico. Já o segundo tweet é do Ciclofim, que é um usuário super conhecido aí no Twitter, né? Ele sempre circula com esses discursos carregados com humor. E ele diz coisas que mesmo antes e depois do corona continuo e continuarei tendo nojo. Pegar pirulito da boca dos outros. Então, ele traz para o campo do cotidiano, do humor, uma questão que é uma questão muito maior, que é a questão das nossas medidas de autocuidado, que a pandemia veio para ressignificar isso, né? As nossas práticas cotidianas. Então, a gente escreveu que já o tweet 2 provoca uma reflexão sobre o cotidiano. A preocupação do usuário recai sobre as práticas de interação corriqueiras de antes da pandemia, e que em maior tomada de consciência sobre as boas práticas de higiene e etiqueta social não continuarão a ser praticadas mesmo após o final da pandemia. Então, ele assinala que a gente vai aprender alguma coisa com todo esse rigor de coisas, né, do dia a dia, nossas interações, como que a gente interage com as pessoas. Já o tweet 3, ele é bem interessante, porque ele é do filho do presidente do Brasil, né? Ele é do Eduardo Bolsonaro. Ele retuita uma publicação de outro, né, do Fábio Faria,
que diz o Ministério Público e a Polícia Federal terão muito trabalho após o coronavírus. Notícias escandalosas de compra de teste, máscaras, leitos emergenciais por valores exorbitantes, tudo sem licitação e com processos sigilosos. Há emergência, claro, mas não se pode abrir mão da transparência. A Corona Jato promete. A partir desse tweet que ele puxa, né, ele retuita, escrevendo Corona Jato, CPI do Corona e etc. Acho que dificilmente fugiremos de investigações após a pandemia. As suspeitas são cada vez mais robustas. Né? O que parece uma provocação legítima, né? Na verdade, se a gente for analisar pelo nosso contexto, né? Inclusive quando eu li sem saber de quem se tratava, quem era o usuário, eu achei interessante, né? Está incentivando uma investigação, né? A gente precisa de transparência nesse quesito. Mas saber quem retuitou esse texto já muda completamente o sentido, né? Através do conjunto de textualizações que ele estava trazendo no Twitter nos dias anteriores e seguintes. Então, no tweet 3, o usuário cita duas frentes que se preocupam na investigação dos gastos e das práticas de enfrentamento à pandemia no Brasil: a Operação Corona Jato, da Polícia Federal, e a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 do Senado Federal. A publicação é um retweet de outra publicação sobre superfaturamento na compra de testes e demais materiais de combate ao coronavírus. O usuário relata sua desconfiança em relação ao bom andamento das políticas de enfrentamento pelos prefeitos e governadores, uma vez que ressalta a necessidade dessas investigações terem começado ou serem propostas, e de sua atuação cada vez mais vigorosa para esses grupos. O usuário, no entanto, filho do presidente Bolsonaro, não reclama de indícios de más práticas pelo governo federal. Nessa época, a Corona Jato já tinha começado, né? E a CPI da Covid ainda não tinha iniciado seus trabalhos, ela estava em formulação. Foi aquela época que tinha todo aquele movimento de fazer com que a CPI, né, tivesse um esvaziamento prático, investigando governadores e prefeitos. Então, esse tweet está selecionado, né, nesse âmbito desse esforço investigativo que pretendia esvaziar a atuação da CPI em relação ao governo federal. Porque se você coloca os governadores e os prefeitos na CPI, você acaba dando menos espaço para investigações do governo federal. Né? Então, a gente observa como que esse tweet específico do Eduardo, localizado nessas formações discursivas que ele estava empreendendo, já alteram o sentido do tweet em si, né? Algumas considerações, então, né? Concluímos assim que a multiplicidade de discursos e narrativas é uma característica basilar da escrita coletiva de projeções de futuro em tempos de crise. Encontramos esses indícios entre a grande e heterogênea massa que compõe a comunidade de usuários do Twitter. Concluímos também que existe a presença de outro fenômeno, além da utopia e distopia nos discursos, a nostalgia, ou seja, a utopia de futuro que se permite identificar é o próprio passado. Diante da diversidade de discursos, localizar discursos relacionados a um único tema, nesse caso sobre o futuro pós-pandemia, é um empreendimento com grande nível de dificuldade. Entretanto, é possível entender que esse tema se coloca de forma subjacente em diversas abordagens adotadas pelos usuários do Twitter, ao debaterem a questão da pandemia. As mensagens que receberam mais atenção apresentadas nesse estudo demonstram uma profusão de percepções e expectativas quanto ao desenvolvimento da pandemia. O tom de bom humor que marca as redes sociais como estratégia discursiva para obter atenção tende a camuflar enunciações que denotam desesperança ou medo. Mesmo assim, é possível identificar as preocupações com o cenário futuro, seja em postagens que buscam engajar as pessoas na compreensão de que a pandemia precisa ser levada a sério para evitar prejuízos adiante, seja nas que orientam seus seguidores a adotarem meios de proteção no presente como forma de prevenir consequências futuras ligadas à disseminação do vírus, seja ainda nas que destacam a baixa capacidade de alguns indivíduos de compreenderem os riscos que a pandemia traz. Então, algumas questões que nós ainda precisamos solucionar, né, diante dessa pesquisa é ultrapassar os limites da amostragem por relevância e engajamento, né? Eu acho que, assim, funciona, mas eu acho que a gente já precisa arrumar umas novas formas,
e também estabelecer uma aplicação metodológica que dê conta dos discursos do próprio Big Data e não apenas de um pequeno recorte de seus textos. Porque, embora a gente tenha coletado uma grande massa de dados, que é o que caracteriza o Big Data, a gente ainda não tem uma expertise para processar esses dados na sua complexidade, né? Então, a gente consegue fazer visualizações baseadas em quantitatividade para entender, né, gráficos, visualizações, aquelas visualizações interessantes sobre quais são os usuários mais frequentes, mas a gente ainda tem dificuldade de entender esse Big Data enquanto uma massa textual que possa ser processada mais apropriadamente pelos procedimentos da análise do discurso. Por exemplo, nós tínhamos 52 milhões de tweets e nossa análise discursiva final foi sobre 10 desses tweets, né? Então, eles têm a sua relevância, eles têm o seu local, né? Eles eram os mais relevantes dentro da nossa proposta, mas a gente ainda precisa enxergar também formas de entender os discursos desses 52 milhões de tweets, né? Porque eles também nos dizem coisas, mesmo que eles sejam menos engajados. Eu acho que é isso. Se alguém tiver depois alguma pergunta no espaço para discussões. Obrigada, Daniel, pela apresentação bem clara e que respeitou completamente o tempo. Temos agora um momento para discussão e perguntas. Proponho, então, que sejam feitas várias perguntas juntas, e aí depois a gente dá um tempo para cada um dos participantes para responder. Alguém tem alguma pergunta? Quelqu'un a une question? Donc, si jamais vous avez des questions en français, je pourrais traduire. En espagnol, ce sera do Yanni. Bom, esperando as perguntas, eu posso colocar duas questões, uma para cada um, que me vieram assim, escutando as apresentações. A primeira para a Tayane é sobre uma certa ambivalência que eu senti durante a apresentação. De um lado, essa defesa das noções fundamentais da análise do discurso, que você pontuou muito bem durante a apresentação, mas, ao mesmo tempo, você comentou sobre a importância das bandeiras, dos emojis, para a compreensão também de posições discursivas dos atores. Então, eu achei uma certa ambivalência, mas interessante justamente do ponto de vista metodológico, ou seja, adotamos então as noções fundamentais, mas como que elas dão conta dessas novas formas de discurso, né, os emojis, por exemplo. Então, é uma questão, na verdade, bem aberta, não sei se é uma resposta, na verdade, mas, enfim, é o que mais me chamou a atenção durante a apresentação. E a do Daniel, o que mais me chamou a atenção é que você trouxe, na verdade, na conclusão, foi essa questão da relevância dos tweets, que realmente nos faz pensar várias questões, né, em relação a como medir realmente a relevância de um tweet, tendo em vista os algoritmos também, e como a apresentação da Pavô nos disse hoje mais cedo, o meu Twitter, né, não é o mesmo que o teu, por conta das preferências de cada um. Então, como dizer esse tweet foi o mais relevante? Enfim, é uma questão que eu me coloquei ouvindo a sua apresentação, mas... E para comentar a conclusão, eu acho que a questão de processar todos os dados do Big Data, não sei se a gente vai chegar um dia a isso, porque é muito difícil, né, de dar conta de tudo que é publicado. Mas, enfim, achei a reflexão também bem interessante. Bom, é isso. Não sei se outras pessoas têm questões para a gente poder passar para os dois participantes conferencistas. Há uma pergunta da Lídia, que pergunta sobre a possibilidade de usar ferramentas de extração de dados e que vocês têm refletido em relação a usar dados numéricos do algoritmo para análise do discurso. Então, acho que é um pouco para os dois né, participantes. Então, posso passar já a palavra à Tayane. Perfeito. Muito obrigada.
Thaís, sabes que vocês sabem que é uma angústia nossa também, essa questão dos elementos. Por exemplo, tem uma brincadeira que nós fazemos no grupo, que é, e quando tivermos que analisar o TikTok? Porque ainda não temos muitas pesquisas no TikTok especificamente, temos alguns colegas que já estão pesquisando mais o TikTok, porque o TikTok é aquilo, são dublagens, são dancinhas, tem elementos textuais ali também, mas é muito difícil para nós, pesquisadores, ainda pensarmos em como olhar para corpos nessa ferramenta, por exemplo. É uma angústia que nós compartilhamos, até brincamos em relação a isso, né? Já estamos mais acostumados a tratar, por exemplo, com os emojis, mas temos percebido a relevância de tentar fazer esse esforço de compreender essas pistas. Não todo emoji, é claro que quando entramos, por exemplo, nas imagens, eu já trabalhei bastante com análise de meme, por exemplo, tanto nos emojis quanto as imagens e os vídeos, especialmente, são mais difíceis de analisar, porque nós temos muito uma questão... Ironia é mais difícil de fazer análise, o que é negação, o que dentro de um grupo, por exemplo, funciona. Nós, por estarmos acompanhando há muito tempo discussões políticas, temos a percepção de que no Brasil o uso dessas 3 bandeiras representa pertencimento ao grupo de apoiadores do presidente. Mas isso tudo exige uma imersão e uma aproximação com esse grupo. É um esforço que talvez cada vez mais tenhamos que fazer para dar conta desses elementos extratextuais, por exemplo. As hashtags também, nós normalmente precisamos pesquisar muito para compreender o que levou a essa hashtag, porque nem sempre as hashtags são tão objetivas e fáceis de significar. Às vezes nós olhamos algo no Twitter, por exemplo, por que isso está nos Trending Topics, né? O que quer dizer? O que é essa hashtag? Especialmente quando nós olhamos, por exemplo, eu que não sou tão familiarizada com grupos de K-pop, e eu vejo as hashtags desses grupos, eu fico pensando, o que aconteceu? O que está acontecendo? Mas exige, sim, cada vez mais uma aproximação com o campo e com os grupos que estão discutindo para a gente compreender. É um esforço extra e que nós, enquanto grupos, discutimos muito quando são elementos que nós encontramos algumas dúvidas, algumas inseguranças, mas que em alguns momentos nós conseguimos sentir alguma segurança. Nos grupos políticos nós já temos bem mais seguranças para interpretar essas pistas discursivas. Normalmente elas não são o nosso elemento central, mas elas são muito úteis, por exemplo, quando nós analisamos mensagens desinformativas de grupos públicos de WhatsApp, nós observamos que as mensagens que contendo desinformação sobre a Covid, a maioria delas compartilhavam, por exemplo, o uso de emojis para dar pistas de urgência. Eram várias bolinhas vermelhas, urgente, compartilhe agora, e um microfonezinho, e um megafonezinho junto. Então, era comum a essas mensagens que textualmente apresentavam desinformação, o uso de emoji e o uso na chamada e no final ali onde pedia para compartilhar, o uso de letra maiúscula, só caps lock. Então, são pistas que nós partimos de mensagens que nós encontramos desinformação e observamos que eram partilhadas. Né? Então, hoje ainda são muito mais pistas discursivas. Nós estamos trabalhando também agora com vídeos, por exemplo, da CPI, da Covid, nós estamos fazendo uma análise sobre as estratégias de legitimação do discurso desinformativo e nós estamos usando as transcrições fornecidas pelo próprio Senado desses vídeos. Então, nós ficamos tentando localizar elementos que ainda nos deem alguma segurança, não é fácil. E cada vez mais é complicado. Nos memes, geralmente, nós nos apoiamos em textos que acompanham esses memes, né? Sejam as legendas, sejam textos sobrepostos, mas é um desafio. E a cada corpus que a gente consegue constituir e que se apresentam esses elementos extratextuais, nós ficamos pensando e refletindo como dar conta desses elementos para pensar discursivamente, ou para pensar assim, são pistas que aparecem junto com esse discurso. Não sei, futuramente, se tudo virar TikTok, eu tenho muito medo de como nós iremos dar conta, mas só uma janelinha sobre a questão de Big Data, assim, é um grande anseio, e eu vi aqui até que essa coleta de dados, né, como nós normalmente trabalhamos no Midiares, assim, nós usamos diversas dessas ferramentas, como eu coloquei, por exemplo, CrowdTangle, Social Feed Manager, Node.xl. Então, nós usamos várias dessas ferramentas e em cada uma nós temos algumas estratégias. Por exemplo, nesse momento,
eu tenho monitorado, nós temos monitorado todos os deputados e senadores no Facebook pelo CrowdTangle. Aí nós coletamos tudo que eles publicam ali. Chega uma ideia de pesquisa, nós baixamos esses arquivos e, por exemplo, fizemos buscas dentro desse amontoado de dados sobre o uso de hashtags ou sobre falas em dias específicos, quais eram os discursos, por exemplo, no dia que marcou o final da CPI da Covid, o que os senadores, o que os deputados estavam falando no dia da eleição da Câmara. Então, nós escolhemos ou aspectos temporais ou aspectos discursivos para fazer um recorte, ou daqui a pouco o que os parlamentares de um determinado partido estavam falando no período tal. Então, nós tentamos localizar esse discurso. A mesma coisa quando eu pego tweets do Social Feed ou do Node.xl. Nós buscamos por hashtags, por período, por expressões compartilhadas, por exemplo, eu quero falar sobre formação discursiva, e eu sei que uma determinada formação discursiva faz uso de uma linguagem, de um grupo, uma série de expressões ou termos específicos. Aí eu busco e filtro esse discurso, seja por hashtag, seja por expressões, ou seja por parlamentares que eu escolho, assim. Então, é complicado a gente olhar para esse Big Data, é muito difícil. Tem casos que a gente faz aqueles mapas, né, os grafos, com as nuvens de palavras, ou com os grupos que conversaram mais, para discutir as dinâmicas de interação. Por exemplo, nós sabemos que há um fechamento discursivo, um efeito bolha, ela não é uma bolha hermética, né, mas um efeito de câmara de eco de grupos bolsonaristas. Eles conversam muito pouco, por exemplo, tem poucas interações nesse grupo com veículos de comunicação, com pessoas que estão fora desse grupo. Então, há uma tendência de radicalização desse grupo, porque é um grupo que ele só conversa com pessoas que pensam de uma maneira muito semelhante. O Big Data nos ajuda a compreender isso, né? Então, esse aglomerado de dados que a gente consegue coletar através do algoritmo, das ferramentas de coleta, nos ajuda a compreender o que está influenciando esse discurso. Daqui a pouco, esse fechamento e esse não ver outros discursos na rede, porque essas pessoas muitas vezes não chegam, né, a tendência do algoritmo a filtrar de acordo com as suas preferências. Então, esse não ver, esse apagamento, ele é uma pista de que pode estar influenciando esses discursos, porque os discursos que estão dentro dessa bolha, eles tendem a seguir o mesmo padrão. Mas é tudo muito experimental, digamos assim, são desafios que estão postos, né? Obrigada. Obrigada. Vamos ouvir agora a resposta do Daniel sobre as duas questões. Então, primeiro sobre a questão de como classificar uma relevância, a gente considera o que foi mais compartilhado, mais retweetado, mais comentado e mais curtido. Quando o nosso software faz a busca, ele não está vinculado a, por exemplo, a minha conta do Twitter, né? Ele está lá na API do Twitter. Então, a princípio, a questão da relevância não é baseada nas minhas bolhas pessoais, né? Mas a gente se baseia nesse critério que é numérico mesmo, né? Se esse aqui teve 1 milhão de likes, ele vai ser mais relevante do que esse aqui que teve 100 likes, porque ele foi visto por mais pessoas, né? Ele gerou mais impacto, né? Em mais pessoas. A gente ainda tem uma certa dificuldade em lidar com robô, assim, né? A gente não consegue categorizar facilmente se aqueles retweets foram feitos por robôs ou não. Mas a gente tem alguns indícios interessantes. Por exemplo, nesse corpus, como eu disse, é uma pesquisa maior, a gente não fez só essa pesquisa com esse corpus, né? A gente gerava um relatório semanal, que a gente chamou de boletins Covid, dizendo quais foram as tweets, as contas, né, mais ativas naquele período, sempre semanalmente. E a gente percebia que tinha robozinhos que se diziam robôs, né, eles se afirmavam como robôs, né, por exemplo, CoronaBot foi um dos perfis que mais atuaram ali, retweetando informações sobre Covid. Mas os robôs que são mal intencionados, a gente ainda tem uma dificuldade de acessar. Mas a gente entende o critério da relevância como esse. Talvez ele não seja. Como que eu posso explicar isso? Ele não seja qualitativamente mais relevante, mas ele é quantitativamente mais relevante, né? É isso que a gente está conseguindo medir por enquanto. Assim, acho que até fica um desafio, né, de pensar em outras formas de organização de relevância que não seja o engajamento.
Sobre os softwares, tem vários, né, como a Tayane disse. Esse que nós usamos foi construído pelo próprio grupo, né? Então, ele dá uma conta mais especificamente das nossas necessidades. Fazer coleta com algoritmo, com softwares, não é tão fácil, porque os tweets eles não ficam disponíveis para coleta a qualquer hora, né? O Twitter tem uma limitação de 7 dias para fazer a coleta dos dados. Então, a gente tem que deixar nosso robozinho, nosso software trabalhando constantemente, né? Ligado durante sempre, para ele coletar os tweets em ato. E aí a gente tem umas pistas, a gente vai testando uns softwares aí, usando o Tableau, usando o Voyant Tools, ou outros softwares, né? O Alteryx eu comecei a tentar usar agora, acho que tive um resultado interessante. Se a Ruth quiser falar alguma coisa também. Ei, bom dia, né, pessoal? É muito legal o debate aqui, gente. Tayane, ótimo seu trabalho. Daniel também. Queria fazer um comentário, né? A Tayane falou dessa coisa, né? A gente fica lá coletando dados. Eu acho que é uma prática, né, que a gente tem que fortalecer, porque essa memória, né, das trocas discursivas nas redes, principalmente, não está disponível para qualquer um, né? Então, o campo acadêmico, principalmente, ele precisa se qualificar melhor e criar condições, né, para que a gente possa ter acesso a essas memórias, porque elas estão cada vez mais pertencentes e reclusas nas plataformas, né? Como o Daniel colocou, o Twitter se oferece 7 dias, né, apenas de passado, né, um passado que acaba na semana passada. Se a gente quiser analisar e se a gente quiser buscar, nós temos que fazer o que a Tayane está fazendo, nós também do GRUD estamos fazendo, que obsessivamente, né, botar os nossos robozinhos para trabalhar e fazer essa junção mesmo de inteligência artificial com humana, né, para chegar a alguma condição para conseguir ler, né, essa máquina tão complexa de comunicação, né? Às vezes a gente pega, né, a relevância como um fator, né, numérico, né, que nos indica algumas questões, né, porque são as questões que mais circulam, estão na agenda, né? Mas eu acho também que a gente pode se voltar para outras formas, outras métricas, né? Por exemplo, a gente pega a tese dos laços fracos, né, que seriam os laços principais da rede, porque criam rede, né, não criam verticalidade, criam horizontalidade, e talvez, né, trabalhar com as trocas, né, os tweets, os conteúdos que tiveram menos retweets, né? São formas, são estratégias também, mas eu acho que é um campo super aberto, gente, para a gente conseguir trabalhar. Nós temos feito algumas apostas no GRUD, né, assim, experimentais mesmo, e a gente traz aqui para né, para colocar à disposição de vocês e também para ouvir críticas, né, em relação aos processos que a gente utiliza, muitas vezes ambiciosos demais para as nossas pernas curtas, né, para os nossos recursos baixos, né, e é claro que precisa de equipes multidisciplinares também, eu acho que é uma tendência cada vez mais importante, porque os desafios são enormes, como disse a Tayane, eu não sei quando o mundo virar só TikTok, né, como é que a gente vai conseguir dar conta, né, de fazer isso, enquanto a gente tem o verbal ainda, né, o textual para mapear, que tem já, né, alguns softwares que ajudam muito, eu recomendo você, né, muito o Voyant Tools, que ele é um software aberto, é de uma universidade, ele reúne uma série de recursos, né, pequenos programas, né, que estão lá condensados e que nos ajudam a ler, né, aquela coisa complexa, né, aquela massa complexa de texto desse múltiplos autores, né. Então, é isso, acho que é um debate muito importante de ser feito, principalmente sobre essa questão do corpus, que é uma dúvida, né, que fica para todos nós, né, como é que a gente consegue um corpus representativo? Nunca a gente vai saber, né, porque a grandiosidade é tão imensa mesmo que não vai ser possível a gente saber se está representativo ou não. Mas é por isso que a gente busca, né, os maiores e tudo mais. Mas é isso, gente. Obrigada. Sim, obrigada pelo comentário, que eu acho que fechou com chave de ouro essa primeira parte do nosso encontro. Infelizmente, Tayane, a gente gostaria de terminar agora para poder ter um tempo para fazer a pausa, mas, enfim, temos o contato, eventualmente, de todo mundo, né? Podem conversar também pelo chat, mas só para a gente seguir bem o programa e conseguir fazer uma pequena pausa antes de voltar para a apresentação da Tamires às
4h20 para mim, né? Aí para vocês 10h20, se eu não me engano. Se eu contei bem. Não, meio-dia e 20. Meio-dia e 20. Humanas. Gente, muito obrigada pela primeira parte. Então, eu deixo aqui uns 10 minutinhos para a gente fazer uma pausa antes de voltar às atividades. Vou até pausar aqui a gravação.